Bom, gente, hoje é dia 2 de julho de 2021, estamos aqui com a aula de de mecânica dos sólidos para os cursos de engenharia, de controle e automação, engenharia da computação, do campus de Várzea Grande da UFMT. Bom, então vamos dar continuidade. Nós, na aula passada, falamos sobre os vetores, as condições dos vetores, fizemos algumas propostas de representação e hoje nós vamos fazer algumas aplicações já dos vetores, tá bom? Então, vamos dar sequência. Sigamos, então. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu me tirar daqui. Parar de compartilhar. Ok. Vou compartilhar aqui com vocês. Ok, vocês estão olhando aí, né? Vocês estão enxergando a tela, né? Tá tudo bem. Mecânica dos sólidos, forças aplicadas. Então vamos dar sequência. Então, nós já vamos dar sequência direto para as aplicações. Então hoje vai ser uma aula de aplicações mesmo. Opa, o que eu fiz aqui? Não, volta aqui, pronto. Um exercício bastante simples, tranquilo, mas nós vamos aplicar o que nós vimos em vetores, tá? Então, uma barcaça é puxada por dois rebocadores, né, que são esses daqui, o A e o C. Se a resultante das forças exercidas pelos rebocadores é 22.250 Newton, dirigida ao longo do eixo da barcaça, determine a força de tração em cada um dos cabos para alfa igual a 45 graus. Tá? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Nós temos os cabos de B para A e de B para C. Então, nós temos B, A e C. E ele afirma o seguinte, que a força resultante está no eixo da barcaça. Então, a força resultante está nesse eixo. Vou copiar aqui, Ctrl+V, tá? Só para a gente poder definir aonde que o vetor está, certo? O vetor soma. Então, esse daqui é o vetor força resultante. Opa, o que está acontecendo, hein? Gente, eu vou desligar o OpenBoard e vou ligar de novo, tá? Só um pouquinho. Tá, vamos ver se agora ele fixa. Tá, essa é a força resultante. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que a força resultante é na linha
é na linha da barcaça, do eixo da barcaça. Então aqui nós temos aquelas que nós vamos chamar de força... eu não sei o que está acontecendo aqui com o programa, tá? Mas tudo bem, vamos dar sequência. Força A, força em C, tá certo? São vetores, ambos são vetores, tá? E todos eles estão ligados ao ponto B. Gente, vocês estão acompanhando? Tá tudo bem aí no AVA? Sim, professor, tranquilo. Beleza, então vamos lá. Bom, se nós temos então essa força resultante, então o que nós vamos fazer? A proposta é que nós descrevamos as forças atuando, mas como vetores. Então, primeiro, nós vamos descrever a força FA, o vetor, força FA. Veja que nós não sabemos, nós não conhecemos quem é essa força FA. Então, eu vou representar aqui num diagrama melhor dizendo, num sistema biortogonal, XY, tá? Nós vamos representar aqui essa força FA. Então tá aí FA, e o ângulo aqui é 30 graus, só que nós não conhecemos a intensidade de FA. E ele quer a força de tração em cada um dos cabos para alfa igual a 45 graus. Bom, então aqui nós vamos trabalhar com a projeção de FA nos eixos X e Y. Então vamos representar FA. FAX e FAY. São essas as forças que nós temos, tá? As componentes da força FA. De tal forma que nós vamos ter FAX igual a FA cosseno de 30 e FAY igual a FA seno de 30 graus. Tá? Vocês acompanharam? Tá tranquilo? Essa representação tá tranquila para vocês também? As componentes? Beleza, então vamos agora fazer a construção da FC. Então, a FC nós vamos construir da mesma forma que nós fizemos com a FA. Então, nós vamos representar aqui um sistema ortogonal, X e Y. A força FC o ângulo é alfa de 45 graus, portanto. Tá? E aí nós vamos representar as componentes de FC como sendo FCX e FCY, sendo FCX igual a FC cosseno de 45 e FCY igual a menos FC seno de 45 graus. Tá? Então, com isso, nós temos as representações, né, das componentes. Mas por que a gente quer as componentes? Porque a gente quer fazer a soma vetorial. Poderia usar o método do paralelogramo, mas lembra que eu falei para vocês que a gente não ia usar o método do paralelogramo por uma questão de, se nós temos muitos vetores, né, é mais razoável a gente usar
o método da soma das componentes. Então, com isso, nós vamos fazer usando o método da soma das componentes. Então, nós temos aqui o FA e o FC, né? Então, a força resultante, vetor, é FA mais FC. Só que o FA, ele vai ser escrito como sendo FA cosseno de 30 na direção X, mais FA seno de 30 na direção J. E FC é FC cosseno de 45 na direção I, menos FC seno de 45 na direção J. Né? Sendo esse primeiro termo o vetor FA e esse segundo termo o vetor FC. Então a gente não deixou de fazer a soma vetorial de jeito nenhum, tá? Então nós podemos dizer que a resultante das forças na direção X, né, a componente a componente na direção X da força resultante, pode ser assim também, é FA cosseno de 30 graus mais, eu acho que a ponteira da minha caneta que tá ficando gasta já. Tem que trocar. FC cosseno de 45 graus, tá? Então, essa daqui é a componente X da força resultante. E a componente Y da força resultante vai ser FA seno de 30 graus menos FC seno de 45 graus, tá? Então aqui nós temos as componentes. E agora nós vamos fazer a interpretação, tá? Então nós já temos aqui. Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar, tá? E se estiver muito rápido ou muito devagar também, vocês, por favor, falem, tá? Não vão deixar de falar, não, tá? Então agora nós vamos fazer a interpretação disso aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou pegar a figura. Ok. Tá. Veja que o exercício diz que a força resultante ela está na direção da linha da barcaça. Então, se nós colocarmos aqui as direções X e Y, tá? De propósito, eu coloquei a força resultante inclinada, um tanto inclinada, então a gente coloca θ, X e Y. Então, como está na linha da barcaça, então o θ vai ser zero. Então, o que significa o θ ser zero? O que significa o θ ser 0 grau? Significa que a componente y é zero. Então, nós vamos ter, por conta desse resultado, nós vamos ter que a componente da força na direção Y tá difícil, né? Mas depois eu dou um jeito nisso aqui, é que eu não posso parar agora, tá? A componente Y da força resultante vai ser zero, tá? E então, nesse caso aqui, nós vamos ter FA
seno de 30 graus menos FC seno de 45 graus igual a zero. Então vamos ver o que ele está perguntando para nós. Ó, a resultante das forças exercidas pelos rebocadores é 22.250 newton. Então ele está dizendo que o valor é 22.250. Tá? Então, por enquanto, eu não posso fazer nada com esse valor, mas eu sei que esse valor aqui é zero. Tá? Então nós sabemos que esse valor aqui ele é zero. Então deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Opa, eu coloquei isso. Nós sabemos também que o valor da força resultante na direção X é 22.250 newton, tá? Porque ele diz que a força resultante é 22.250 newton. Isso o exercício falou. E como só tem força resultante na direção, só tem componente da força resultante na direção X, pela própria construção do problema, então nós chegamos a esse resultado. Né? Então, o que nós podemos resolver aqui de várias formas. Eu posso, por exemplo, isolar o FC, né, usando as equações 1 e 2. 1 e 2, né? A gente pode resolver. Eu vou resolver esse exercício inteiro com vocês, mas normalmente eu não vou resolver eles inteiros assim não, tá? Eu vou resolver hoje, porque aqui é questão de chegar a um resultado depois da interpretação. O mais importante para vocês é a interpretação. Bom, então nós podemos usar a expressão nós podemos usar o 2, tá? A equação 2, tá? E a partir da equação 2, nós podemos isolar o FC. Então, FC vai ser igual a FA vezes seno de 30 dividido por seno de 45 graus, tá? Então, FC vai ser igual a seno de 30 dividido por seno de 45. Cuidado com a calculadora de vocês, tá, gente? Porque às vezes você usa a calculadora e não olha para ver se ela está em grau, se ela está em radiano, né? Faz a conta de uma forma equivocada, que a calculadora não entende. Então, tem que saber usar a calculadora direitinho. Então, vamos lá, 0,0707 FA. Então, essa daqui é a resposta não, é a relação entre FC e FA. Né? Então, nós podemos agora substituir em 1. Tá? Então, substituindo em 1, nós vamos ter o seguinte, FA cosseno de 30 mais, a gente já pode substituir o FC, 707 FA, cosseno de 45 é igual a 22.250
250. Então veja que agora sobrou o FA para nós. Então agora a gente pode resolver o problema, tá? Então vai ser 0,866 mais 0,5 FA e isso vai ser igual a 22.250, tá? Então vai ser mais 866. Então, o valor de FA é aproximadamente, tá? 16.290 Newton. Então, esse é o valor de FA. E voltando a substituir lá em FC, né? Então, nós temos esse valor vezes 0,707 e vai dar 11.517. Então veja que aqui nós já conseguimos fazer então resolver o problema. Professor, Sim, Christian, pode falar. eu tenho uma dúvida. Pode falar. Onde que. Eu não lembro onde que o 45 surgiu, o 45 graus. Foi dado no problema. Entendeu? Ah, sim. É Aqui, ó. porque ali tava alfa, né? Ah, tá, ele Isso. deu, né? Ele deu. No letra Ele A ele deu. deu 45 Uhum. graus. Ah, Tá? entendi. Beleza, obrigado. Então, agora ele pede assim, o valor de alfa para o qual a tração no cabo 2 é mínima. Né? Então, qual é o valor? Eu não vou resolver essa. O valor de alfa para o qual a tração no cabo 2 é mínima. Então, para que essa tração seja mínima, o ângulo aqui tem que ser 90 graus. Tá? Então, vocês vão chegar a essa conclusão, de que o ângulo aqui precisa ser 90 graus. Então, se ele for 90 graus, a tração no cabo 2, ou no cabo 1 também, né, vai ser mínima. Mas a soma vai continuar sendo a mesma, tá? 22.250. Mas o ângulo aqui vai ser ele quer a tração mínima no cabo 2. Então, 1 vai continuar sendo 30 graus e o alfa, então, agora vai ser 60 graus, para que dê 90 graus no todo. Tá? Bom, tem esse problema aqui, é uma aplicação também, tá? E aqui é justamente para a gente poder compreender que se você fizer pelo método do paralelogramo, você não vai, assim, você vai precisar fazer sempre de 2 em 2. Então você vai fazer esse com esse com esse, e a solução você vai fazer de novo no método do paralelogramo. Não há necessidade, desde que você faça, ele quer a soma, ele quer a força resultante. Determine a resultante das 4 forças no parafuso, né? Então, F1 vai ser o valor de F1, que é 150, cosseno de 30 graus na direção X, mais 150 vezes seno de 30 graus na direção J. Isso está dado em Newton. Atentem-se para o seguinte, veja só, eu vou escrever o F2 e vou escrever o F2 de forma errada, para mostrar para vocês. Então, o F2 vai ser menos 80, porque ele está o sentido da componente x é negativa, né? Então vai ser menos 80, seno de 20 graus, mais 80 cosseno de 20 graus. Qual é o erro que tem aqui nessa expressão F2?
É um erro evidente, não é pegadinha, tá? Qual é o erro, pessoal? Tem alguém aí? Cadê vocês? Ixi, meus alunos me abandonaram. Não é possível. Gente, não tem vergonha de responder, não. Ah, professor, eu não sei. Tá bom, já respondeu alguma coisa, tá ótimo. É porque no F2 Ah, não tem que ser em relação ao eixo X, sim, e como o é que eu ângulo? coloco? Por exemplo, tem que ter 90 graus, né? Então, é 90 menos 20. Então, 70. Aonde que vai 70? No seno no seno e no cosseno, né? Então aqui vai continuar sendo seno, só que é seno de 80. Não, Aqui. não, seno de 70. Desculpa, 70. Seno de 70. É, Vamos observar essa. Eu vou construir aqui para a gente poder entender. Eu vou construir o triângulo, tá? Então, o triângulo. Tá aqui, o triângulo da força F2. E nós vamos dar um nome para esses pontos. Aqui já tem A. Então, eu vou chamar esse ponto. Opa! Eu vou chamar esse outro ponto aqui de B e esse outro ponto de C. Eu agora eu vou construir esse triângulo aqui, tá? Então aqui e aqui. Bom, então nós temos C, opa, B, opa, C não, A e aqui é 20 graus. ah, eu acho que eu errei, né? É Isso. 90 mais 20, né? Não 90 menos 20, né? Vamos ver? Então aqui é Bora. 20 graus. Então vamos observar que a F2 é hipotenusa. F2 está na hipotenusa, porque é a. Esse é o F2, tá? Porque é a intensidade do vetor. Veja que é a intensidade desse vetor aqui. Então é a hipotenusa. Essa componente é a F2x. E essa daqui é a F2y, tá? Então vamos olhar somente para o triângulo. Esquece o sinal positivo e negativo, porque eu não coloquei nesse triângulo o sistema o sistema ortogonal. Não coloquei o sistema aqui. Então nós vamos olhar somente para o triângulo. Então vamos ver o seguinte, ó. Seno de 20 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Confere? Christian, colegas, confere? Sim. Então, nós vamos ter que F2x é igual a F2 seno de 20, Christian. Tudo bem, Christian? Acho que entendi. Entendeu? Então tá certo.
Ah, não. Ah, tá. Então o seno vai ser isso, mas o cosseno não, né? Ou Vamos também. ver? Cosseno. Opa. Cosseno de 20 é cateto adjacente, que é o F2y, dividido pela hipotenusa, que é F2. Então nós vamos ter F2y igual a F2 cosseno de 20 graus. Deu cosseno de 20 também. Então, veja que nós não fizemos absolutamente nada. Nós aplicamos os conhecimentos de trigonometria. Você entendeu, Christian? Entendi, professor. Tá. Os demais, vocês entenderam? Estão acompanhando? Acompanharam a ideia? Então, aonde que está o erro? Se o erro não está no seno, nem no cosseno, e nem na F2, e nem no sinal, onde que está o erro? Tem erro. Estou informando para vocês que tem erro. Agora a pergunta é, onde está o erro? Compara com o de cima. O que está faltando no de baixo, no F2? Compara com o F1. As coordenadas do I e o J? O I e o J. I e J. Tem que ter, gente. Não pode esquecer de colocar. Ou X e Y, mas tem que ter. Não pode deixar de colocar. Porque senão você não sabe quem é I e quem é J. E a hora que você for somar, como é que você vai fazer a soma? Tá? E o F3? Como é que eu vou escrever o F3 aqui? Vetor. Como é que a gente escreve o F3? Falta o F3 e o F4. Como é que a gente... Como é que a gente escreve o F3, gente? Vamos lá? F3 na direção J? Isso. Positivo ou Menos negativo? J. Menos J. Menos. Então vai ser menos 110 J Newton. Tá certo? E o F4 vai ser 100 cosseno de 15 na direção X menos 100 seno de 15 na direção J. Tá certo? Acompanharam, gente?
Pessoal, vocês que fazem a aula, tá? Se só eu falar ou o Christian, né? Aí fica. Aí eu vou seguindo e cada vez mais rápido e vocês daqui a pouco não vão conseguir acompanhar mais. Então, vocês têm que participar, tá? Então vamos lá. Agora nós podemos fazer a soma. Ele quer a força resultante, então a força resultante é a soma de todas as forças. A soma de todas as forças. Tá? Então, quando nós fizermos isso aqui, nós podemos fazer o seguinte, que na direção X, que não tem a força resultante, a componente X da força resultante, ela vai ser a soma das componentes F1, F2, F3 e F4 na direção X. E a soma, a componente Y da resultante vai ser a soma das componentes Y. Por isso que eu falo para vocês que é muito mais fácil você trabalhar com as componentes, porque na hora que você for fazer um programa, na hora que você for fazer um código computacional, um programa, você já trabalha direto com os vetores, né? Com os componentes do vetor. Você não precisa ficar fazendo soma de, como é que se diz? Soma de usando o método de paralelogramo, soma aos pares, nada disso. Você já soma você já faz uma soma da matriz. Tá? Muito mais fácil. Então aqui basta você somar tudo que está em X. Então você vai somar tudo que está... Perdão, aqui, não. Aqui, ó. Tudo... Opa, não. Aqui não vai dar para fazer, né? Porque o F3 é J aqui. O que a gente pode fazer é o seguinte, né? Opa. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Aí a gente põe um 0i, tá? E agora sim, a gente pode fazer uma soma, né, de tudo que é x e uma soma de tudo o que é j, tá? Então você soma tudo que é x, tudo que é j, você tem as componentes da resultante. Vocês entenderam? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, né? Então agora nós vamos olhar esse daqui. Ah, não, esse aí é muito difícil. Não, não é, gente. Nós vamos ver como resolver um problema como esse de uma forma bem tranquila também, tá? Sem muita dificuldade. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Deixa eu só copiar essa imagem aqui. Tá? Aqui. Pronto. Tá. Ou a ideia aqui que ele tem para... A ideia com esse exercício é o seguinte. Veja que ele sabe qual é o valor da força da tração no cabo de sustentação da torre. Ele sabe que é 2.500 newton. E ele pede para determinar os componentes X, Y e Z dessa força, que atua no parafuso em A. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ele está dizendo aonde que ele quer que atua
no parafuso em A. Então ele está dizendo aonde que está essa força, tá? Aqui, ó, tá em A. Então a força, nós vamos precisar colocar essa força em A. Então a força está aqui, ó, em A e apontando para B. Então, essa é a força que nós queremos calcular, cuja intensidade é 2.500 newton. Tá? Bom, então, identificado o problema, já sabemos o que nós queremos, ele quer as componentes em x, y e z. Tá? Bom, se ele quer as componentes x, y e z, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui um eixo aqui, né? Esse eixo aqui, que vai de... Nós temos A, B, vamos colocar um eixo aqui em C, um ponto C, tá? Então, eu não sei quanto vale AC, tá? Mas veja que esse ângulo aqui é 90 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui, entre BC e AC, é 90 graus, porque AC está na base, está no plano. Tá? Então, nós vamos chamar essa distância aqui de D. Tá? Vamos olhar somente para esse... Vamos olhar somente para esse triângulo aqui, tá? Então, olha somente para esse triângulo aqui. A C está faltando um aqui, né? Vamos colocar D. D é esse ponto aqui, ó. D é esse ponto. Então, vamos representar aqui Cadê? Aqui. Esse triângulo. Então, nós temos aqui... Tá. Então, nós temos o ponto C, o ponto A e o ponto D. Aqui é 90 graus. E aqui é a distância D que nós não conhecemos. A distância CD, quanto que é? Qual é o valor da distância CD? 40. 40. E AD, 30. Então, a gente sabe que D é 50 metros, tá? Então, nós sabemos que D é 50 metros. Então, agora, nós vamos pegar outro vetor. Então, agora, nós vamos... Outro vetor, outro triângulo. Vamos pegar agora o triângulo que vai de C até B, de B até A e de A até C, tá? Então, quando nós representarmos esse triângulo, nós vamos representar BC, CA e AB. Então, nós temos B, C e A. Entre C e A é D, que nós já conhecemos, que é 50. A altura, nós já conhecemos também, que é 80. Nós não conhecemos a distância entre A e B. Tá?
nós vamos chamar de L. Tá? Então, L. Nós não sabemos quanto vale o L, mas nós podemos também calcular. Tá? Então, vai ficar... mais 94, aproximadamente, tá? Então, L é aproximadamente 94. Vou colocar duas casas aqui só para 34 metros, tá? Então, veja que agora nós já temos todos os valores. Então, nós podemos calcular as componentes. Como é que nós fazemos para calcular agora as componentes? Então, agora a gente vai voltar aqui. Nós vamos, eu vou copiar essa imagem, tá? Só um pouquinho, deixa eu copiar a imagem. Opa, foi mal. Aí, agora sim. Então, nós copiamos a imagem. Próximo. Para cá. Pronto. Ok. Bom, agora que nós temos essa imagem aqui e nós temos todos os valores, então nós podemos calcular as... Na verdade, o que a gente precisava mesmo era SD, né? Para poder ter todos os outros. A gente sabe que aqui vai ser 50 metros, né? E aqui vai ser 94, não, é 94? Não, era quanto mesmo? 94, né? 94,34 metros de A para B. Então agora nós temos todos os valores. Então agora, gente, nós vamos proceder achando as componentes, tá? Então nós temos aqui o ângulo alfa, tá? Que é esse ângulo que nós temos aqui. Tá? E nós temos esse ângulo aqui também, que é o ângulo beta. Um para cada triângulo. Então, se nós usarmos esses triângulos aqui, deixa eu pegar esses triângulos. Então, primeiro o triângulo da base, né, que é esse triângulo que tem o ângulo alfa. Então, nós vamos chamar aqui de alfa. Então, nós podemos dizer que o que nós queremos aqui. Então, é importante a gente saber o que a gente quer. Deixa eu já pegar esse outro triângulo também. O que nós queremos são as componentes desse vetor F aqui. Então, como que a gente faz? Então, eu tenho a componente nessa direção dessa linha verde, tenho a componente vertical. Então, nós vamos ter duas componentes. Uma componente na linha verde e uma componente vertical. A vertical é o próprio eixo que nós temos aqui, que nós podemos chamar de eixo Y. Então, nós podemos dizer que aqui é X, Y e Z. Então, se nós chamarmos assim de X, Y, Z, então o que nós vamos obter quando nós fizermos esse cálculo vai ser a componente na direção Y e na direção da linha verde. Então vamos lá. Usando então esse triângulo ABC, então nós vamos lá. Né? Esse ângulo aqui é o ângulo beta. Tá? Então o seno de beta ele vai me dar a componente vertical. Observem, seno é cateto oposto. Cateto oposto está na vertical. O cosseno me dá a componente no plano XZ. Então, essa componente me dá
o cosseno vai me dar a componente no plano XZ, mas não vai me dar nem X nem Z, vai me dar na direção, no plano XZ. Então vamos lá, procedendo agora. Então eu quero achar na direção Y. Então como que nós vamos fazer? F, Y, a componente Y da força F, vai ser F vezes o seno de beta. Por que o seno? Porque é o cateto oposto. O cateto oposto é que está relacionado com a vertical. Mas o cateto oposto é 80 metros. Não vamos esquecer disso. As dimensões aqui são em metros. Então o que eu quero é o ângulo. Mas o ângulo beta nós podemos obter fazendo o seguinte. O beta eu posso fazer como sendo o arco cuja tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se nós fizermos isso aqui, eu não preciso nem do L, porque daí a gente acha o beta. Então, vai ser o arco cuja tangente é 80 dividido por 50. Então, vai ser 58 graus aproximadamente. Tá? Então, a componente Y da força vai ser 2.500 newton vezes seno de 58 graus. Então, a componente Y vai ser 2.500 vezes seno de 58, que vai dar 2.120. 2.120 newton. Então, essa é a componente Y da força. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, essa é a componente Y da força. Ah, mas eu quero obter a componente X. Então, veja só. Quem está em X, vamos lembrar aqui, observa aqui, o ponto D está em cima do eixo X. Então, vamos colocar o ponto D para ser uma referência para nós. Então, o ponto D, ele está aqui, tá? Então, ele é uma referência para nós. Por quê? Porque agora a gente quer obter a componente X. A componente X está tá sobre a linha CD, tá? Que é nesse triângulo aqui agora. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero saber quem é o alfa. Então, o alfa é o arco cuja tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, o alfa vai ser igual 36,9. 36,9. Vou colocar 37, tá? Não vou ter uma precisão muito grande não, mas o que a gente quer aqui é trabalhar os vetores. Ô, filho, faz comigo não. 37 graus. Então veja que se nós fizermos veja que a F está aqui na vertical, então nós não sabemos como que eu vou fazer F na direção X. Eu não sei. Então quem eu vou trabalhar agora é a componente da força F no plano, que é que vai de C para A. É com ela que eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar aqui a componente que é X. A componente de F na direção XZ. Então, na direção XZ, a força XZ vai ser a força F,
cosseno de... desculpa, não, isso mesmo, cosseno de beta. Tá? Então, fx z vai ser igual a... Cadê o beta? 58, né? Então, é cosseno de 58 vezes a força F, que é 2.500. Então, vai ser 1.325. Veja que eu não estou preocupado com o sinal por enquanto, não, tá? 1.325 newton. Essa é a componente XZ. Por que XZ? Porque ela está na direção, ela está no plano XZ. Ela não está nem na direção X, nem na direção Z. Ela está no plano XZ, que é essa daqui, que está na linha verde. Se vocês não estiverem acompanhando alguma coisa, vocês me falem, tá? E agora? Então agora eu vou voltar para cá, tá? Veja que agora eu vou ter a componente que vai de C para A. E eu vou projetá-la na direção X, que é CD, e na direção Z, que é AD. Então, na direção X, vai ser F XZ cosseno de alfa. E a FZ vai ser FXZ seno de alfa. Então aqui nós podemos obter já o valor. Então vai ser Fx vai ser 1.325 vezes o cosseno de 37, que vai dar 1.058. Newton, que é a unidade de medida que o exercício nos forneceu. E a FZ vai ser a FXZ vezes o seno de 37, que vai ser 797. Newton, tá? Então agora sim nós podemos fazer a representação de todas elas, de todas as componentes. Opa! Tá, vou deixar assim, só vou trazer para cá a figura que a gente precisa dela, né? Vamos lá, figura. Vou trazer a FY para a gente poder interpretar. Então agora nós vamos fazer a interpretação desses resultados aqui. Para saber quem é positivo, quem é negativo. Né? E Fx e Fz. Então veja que a componente y, da f, ela aponta para cima. Tá? Então a componente y de f
aponta para cima. A componente x é a paralela a x. Então, nós temos aqui a componente x. Tá? Então, a componente x aponta para x negativo. Essa é fx. E a componente z, ela aponta para frente. Fz, tá? Então, com isso, nós encerramos o cálculo que a gente queria fazer. E temos aqui as componentes que ele pediu, tá? Então, veja que ele sai lá do fundo, ele sai desse quadrante aqui e vem para frente, para onde está o ponto B. Certo? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Vocês estão muito quietinhos hoje. O que foi que aconteceu com vocês? Querem contar para mim? O que aconteceu, hein? Não tá tendo prova, não tá tendo nada. Por que vocês estão quietos? Não é porque é sexta-feira. Não vem com essa história, não. Ah, hoje é cedo. Não, não tem. Então eu vou transferir nossa aula para segunda-feira, 5 horas da manhã. Pode ser? Estão muito quietinhos, gente. Ah, tá, Fábio. Mas vamos daqui para frente, vai buscando, acompanhar, tentando buscar da sua memória. E pode fazer pergunta também, Fábio. Não é porque você chegou atrasado também que você não pode fazer pergunta. Pode, cara. Aqui a sala é aberta. Pode entrar a hora que quiser, pode perguntar a hora que quiser, pode interferir. Tá bom? Fica à vontade, Fábio. Bom, agora vou fazer de novo então, tá? Vou fazer de novo. Já que vocês não se manifestam, então eu vou fazer de novo esse exercício, tá? Para ver se vocês aprendem. Vamos fazer assim, lembra quando antigamente, quando a gente errava uma palavra, o professor mandava a gente pro quadro e mandava a gente escrever 20 vezes a palavra que a gente errava, tá? Então, nós vamos fazer assim também aqui. Vamos fazer de novo. Pode ser? Pode ser? Oi. Vamos fazer de novo, então? Opa, o Douradão vai bem, hein, Fábio? Opa, nem fale. Ó, vou jogar aberto com vocês, certo? Vou falar a verdade para vocês, tá? Agora são 2h37. Eu não posso acabar a aula agora, né? Porque se eu acabar a aula agora, vai ficar muito feio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo esse exercício para enrolar vocês. Vocês acreditam nisso? Espero que não, né? Vou enrolar vocês aqui? Não, de jeito nenhum, né? Eu não seria capaz disso. Mas vamos fazer de novo, sim. Porém, eu vou usar outro método e vocês vão comparar, tá? Vocês vão comparar o método que nós vamos utilizar. Certo? Então eu vou colocar aqui, opa. Eu vou colocar o ponto A. Se eu conseguir, né? Se a caneta deixar. Vamos lá. O ponto A vai ser, ele está localizado em 40 na direção X, 40 na direção X, deixa eu colocar aqui, vai, X, Z e Y, tá? Tá. Então agora sim, 40 na direção X, eu que escolhi o X, Y, Z, tá?
Então vai ser 40 na direção x, 0 na direção y e menos 30 na direção z. O ponto B está em 0 na direção x, 80 em y e 0 em z. Tá? Então nós colocamos aqui, identificamos o AB. Então o que eu quero? Veja só. Eu vou utilizar um vetor e eu vou chamar esse vetor de lambda. Ah, agora vocês estão começando a identificar também, né? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Então, lambda. Esse lambda que nós vamos usar aqui, ele é um versor. Ou seja, ele é um vetor. É difícil essa aqui. Olha só, gente, isso. Vou tentar enganar ele, vou tentar escrever bem rápido. Não vai, ó. Vetor unitário. Tá? Não, o mouse está longe. O mouse está bem longe, Fábio. Acho que a ponteira da caneta já tá gasta, já usei bastante. Vou tentar trocar depois para ver se é isso. Mas o mouse está longe. Bom, agora, então eu vou usar esse lambda. Ei, professor, Oi, com pode licença, falar. rapidão. A Mariela disse que não entendeu menos 30. Ah, perdão, desculpa, Maria, eu não vi, tá? Obrigado, Fábio. Tá, o menos 30, Maria, é o seguinte. O Z, ele está para frente aqui, tá? Então ele tá aqui para frente. Quando for assim, você pode abrir o áudio, tá, Maria? Ó, professor, pelo amor de Deus, velho, tô fazendo a pergunta aqui, você não fala nada? Ah, não, ué. Tá? Então, Maria Eduarda, olha só. O Z, nós colocamos ele para positivo aqui para frente. Então, tudo que tiver dessa linha X para cá, para esse lado, é positivo, tá? E tudo que tiver dessa linha para trás está em Z negativo. Como o ponto A ele está para trás dessa linha X, ele está em Z negativo, porque todos esses que estão aqui são negativos. Isso, perfeito, foi por causa do referencial escolhido. Como nós escolhemos o zero aqui, nesse ponto, então tudo que está para trás aqui é negativo, tá? Você entendeu bem, é isso mesmo. Bom, Professor, então, eu tô com uma dúvida. Por exemplo, o senhor disse que escolheu o ponto zero ali no início desse desenho, certo? Isso, aqui. Só que no ponto A, em Y, então não devia ter uma alturazinha? Essa altura dele aqui, ela não é considerada. Você pode ver que o X, por exemplo, ele começa no alto dessa pirâmide. Então o ponto A também está no alto da pirâmide. Então, se nós estamos considerando zero aqui, essa altura já foi considerada. Entendeu? Então aqui ele está no zero também em Y. Não entendi, professor. Oi? Não entendi. Não entendeu? Não. Quer ver? Ó, nós vamos. Deixa eu pegar uma cor aqui bem. Aqui. Tá vendo que aqui essa pirâmide ela tem uma certa altura, tá? Sim.
que é essa mesma altura aqui também. Esse ponto, que é o ponto origem, ele está no mesmo plano desse ponto A. Então, se em y nós consideramos aqui como zero, aqui também vai ser zero. Christian? Tô tentando imaginar, professor, mas tá difícil. Faz o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você de uma outra forma. Deixa eu criar uma página aqui, tá? E nós vamos fazer assim, ó. Nós temos aqui, esse é o y, x e o z, tá? Então, deixa eu colocar o z aqui também, para a gente poder ver o negativo dele. Então, vamos colocar a origem aqui, tá? O ponto A, Certo. ele tá aqui, ó. Então, ele tá no mesmo plano, Ah, entendi. entendeu? A pirâmide tá aqui embaixo, ó. Uhum. E aqui embaixo também, tá? Então, a pirâmide tá para baixo do ponto. Entendi. Eu interpretei esse ponto como se fosse uma altura em Y, mas na verdade ele tá em Z, né? Ele tá em Z? Isso. Ah, não, Entendi. entendi o que você fez agora. Agora entendi. Tá, eu tava tentando mostrar para você o plano, não, mas é isso, ele tá em Z, ele tá para trás. Uhum. Entendi, professor. Exatamente, ele tá nesse plano aqui. Então aqui, ó, você vem aqui e aqui. Esse é o par coordenado desse ponto aqui. Quando a gente vai Uhum. representar ele numa certa altura, deixa eu colocar aqui para a gente poder enxergar. Opa, peraí. Deu aqui. Vou pegar um outro ponto. Vou pegar um ponto, por exemplo, esse daqui, tá? Aqui, tá? Então, veja só, eu não sei, por essa perspectiva, eu não sei qual é a altura dele, eu não sei se ele está no plano, se ele não está. Então, normalmente, o que a gente faz? Né? Como que a gente pode representar esse ponto? Né? Então, a gente trabalha com ele da seguinte forma. Então, você... Cadê? Aqui. Tá? E aí sim você vem aqui. Tá? Então, aí aqui sim a gente tem como dizer qual é a altura dele. Tá? Então a gente diz que, por exemplo, ele está numa determinada altura, então ele está nesse ponto aqui, sei lá, 10 metros. Tá? Aqui ele está em 20 metros e aqui ele está em menos 30 metros, por exemplo. Tá? Então ele tem que mostrar para nós, nessa perspectiva, qual é a posição do ponto. Tá? Então você tem que ter toda essa perspectiva aqui, senão a gente não consegue identificá-lo. Aqui, então, por exemplo, o ponto A, ele identificou por meio do 30 e do 40. Quando ele colocou 30 e 40 e não colocou a altura, significa que a altura é zero comparado com esse ponto aqui. Então, sempre ele vai trazer para nós elementos para a gente poder identificar aonde está o ponto. Como ele só trouxe em Z e X, então a gente vai ficar só em X e Z. Ele está no plano. Tudo bem? Entendi agora, professor. Muito obrigado. Beleza. Então tá. Bom, então agora, gente, olha, o que a gente quer mesmo? A gente quer identificar as componentes de F. É isso que nós queremos. Então veja só, eu vou escrever F como sendo
o F vai ser igual à intensidade de F vezes o vetor lambda. Lembrando que o lambda, ele só nos dá direção e sentido. Então, dessa forma, o vetor AB, a gente já trabalhou isso em outra aula, mas vamos fazer aqui com bastante calma também, tá? O vetor AB, ele vai ser a intensidade de AB ele vai ser a intensidade de AB. Ele tá sacaneando aqui comigo, viu? Olha isso. Vezes o vetor ou o versor lambda, tá? Então veja que o lambda o versor lambda é um elemento que está em F e em AB. Por quê? Porque ele é um elemento constante ali. Ele que dá direção e sentido dos dois vetores. Então eu já vou identificar dessa forma. Então se a gente encontrar o lambda para o AB, então nós encontramos o lambda para F também. Tá? Então, como eu tenho as medidas de distância, né, tá em metros e metro, então nós vamos trabalhar com distância. Não tenho as medidas de força. Se eu tivesse as medidas de força representadas no exercício, não precisaria a gente fazer todo esse esforço. Bastaria a gente colocar as componentes direto. Não é o caso. Bom, então quem é o vetor AB? Então agora nós vamos trabalhar com o vetor AB. Tá? AB, ele é B menos A. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu sei se é B menos A ou se é A menos B? Ele sai de A e vai para B. Professor, como é que eu sei que ele sai de A e vai para B? Ele atua no parafuso em A. Se a força atua em A, sai de A e vai para B. Tá? Então, o exercício que forneceu esse dado para nós. Bom, se o vetor AB é B menos A, então vamos fazer B menos A. Vai ser menos 40, 80 e 30. Metros. Tá? Esse é o AB. Mas, então eu já tenho um dos elementos para determinar o versor. Nós temos AB. Falta o módulo de AB, mas o módulo de AB nós podemos determinar também como sendo menos 40 ao quadrado mais 80 ao quadrado mais 30 ao quadrado raiz quadrada, tá? Então, o valor de AB, do modo da intensidade de AB, vai ser 40 ao quadrado mais, estou fazendo a conta aqui, tá? Quadrado mais 900 raiz quadrada vai ser 94,34.
Vocês já viram esse 94,34 em algum lugar, né? Então veja que o valor do lambda vai ser o vetor AB dividido pelo módulo de AB, tá? Então, quando nós fizermos isso aqui, nós vamos ter 40 dividido por 94,34, que vai ser 0,42. Então, vai ser menos 0,42 na direção X. Você pode pôr X chapéu ou Y chapéu, tá? Mais 80 dividido por 94,34, que vai dar 0,85 na direção J, mais 30 dividido por 94,34, que vai ser 0,32. E não tem unidade, porque ele é adimensional, porque nós fizemos metro por metro. Então ele é adimensional. Então agora sim nós vamos fazer o vetor F igual ao valor de F, que é a intensidade de F, que é 2.500 newton, vezes o lambda. Tá? Então, quando nós fizermos isso aqui, essa conta, nós vamos ter menos 0,42 vezes 2.500, que vai dar 1.050 na direção I, mais 0,85, dividido não, vezes 2.500, que vai ser 2.125 na direção J, mais 0,32 vezes 2.500, que vai ser 800 na direção K, Newton. Tá? E aí, nós vamos pegar esses valores aqui que a gente tinha obtido antes. Tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, para poder caber os outros valores. Veja que os resultados que nós tínhamos obtido antes são bastante próximos desses valores que a gente obteve agora. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual que vocês preferem? Esse método ou, cadê? Esse aqui que nós fizemos, com triângulos, com trigonometria e tal. Qual que vocês preferem? Nenhum. É mais fácil, né, Fábio? Esse vetor, com vetor unitário. Então exatamente, ele é. Os dois são, mano. Os dois a gente obtém vetores, né? Mas veja que esse daqui é muito mais direto. Porque veja que aqui, nesse caso, você identificou os pontos, você já vem para o lambda. No outro caso, não. Você não identifica os pontos, você identifica os triângulos, e aí então você tem que fazer conta com os triângulos. Fazer toda a trigonometria, saber interpretar, enxergar os triângulos e as
projeções para então chegar no resultado. Aqui, se a pessoa tiver dificuldade em visualização tridimensional, ela consegue resolver o problema, porque o problema aqui a questão é técnica. Ela não precisa saber, não precisa ter noção nem de vetores nesse caso aqui. Ela vem de noção de vetores que eu digo assim de projeção de vetores usando seno e cosseno, é isso que eu quero dizer, tá? Então ela não precisa ter essa noção, porque ela não vai trabalhar com perspectivas. Ela vai trabalhar direto com os pontos. Ela vai pegar quais são os pontos inicial e final, e com isso ela vai trabalhar com lambda. Então a pessoa que não consegue fazer a visualização gráfica, né, geométrica, o que ela faz? Ela usa esse método e ela vai conseguir resolver o problema da mesma forma. Tá? Então isso é muito, 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 muito interessante, né? Do ponto de vista funcional, prático, né? Enfim. Então, aí, cadê aqui? Deixa eu compartilhar. Vou voltar aqui, tá? Com vocês. Vou parar de compartilhar aqui. Pronto. Dúvidas, gente? Pode falar, fique à vontade, manifestem-se. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para falar sobre suas dúvidas. Professor, naquele primeiro exemplo lá, dá mais alguma dica de como fazer aquela questão lá que tem um mínimo? O mínimo é 90 É. graus. Você tem 90 graus. Não, mas aí. Esse eu vou deixar para vocês pensarem um pouco. Eu posso até resolver na próxima aula. Você traz de volta para mim. Tá, beleza. Vou Tá? tentar, professor. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco, tentarem quebrar a cabeça. E aí na próxima aula a gente resolve com vocês, se vocês quiserem. Mas Beleza. é fazer o ângulo 90 graus entre os dois vetores. Então os dois vetores têm que ter 90 graus entre eles para que a tração seja mínima. Beleza, professor. Tá? Entendi. E aí, por que tem que ser 90 graus? Então aí você pode responder também. Tá? Pensar nisso daí. Não, é isso mesmo, Fábio. Não tem novidade ainda para vocês. Vocês vão ter novidade, gente, quer ver? Assim, não é que não tem novidades, tá? Vocês vão ver por enquanto é técnica. A técnica que nós vamos aplicar, talvez na próxima aula a gente já comece a aplicar, é a técnica de estática. Por enquanto não é estática, por enquanto é soma de vetores, identificação dos componentes, tal, para a gente poder ir para o próximo passo. O próximo passo agora, nós vamos trabalhar com estática do ponto, material. Então é um único ponto que está sujeito a forças e nós vamos querer mantê-lo estático. Então aí nós vamos fazer somatório das forças igual a zero. Então aí sim nós vamos começar a trabalhar a mecânica dos sólidos. Tá? Por enquanto é preparação para que então a gente consiga. E aí então, na próxima aula a gente trabalha com somatório das forças igual a zero. Na outra aula a gente já entra com somatório dos momentos igual a zero. E aí nós vamos ter somatório das forças igual a zero, somatório dos momentos igual a zero. Com esses dois, nós já conseguimos resolver uma gama enorme de exercícios, de problemas, né? E uma vez resolvidos esses, então aí a gente vai para o próximo passo. Vou deixar assim. Hoje ainda não, tá? Hoje vocês fiquem ainda com esses exercícios. Como é que eu gosto de trabalhar? Vocês podem e devem, por exemplo, refazer os exercícios que a gente faz em sala de aula, buscando você mesmo, buscando o seu próprio jeito de fazer, o seu método, sua forma, sua maneira, tá? E isso vai, vocês trabalhando os exercícios que nós passamos em sala de aula, para vocês vai fixar muito mais. Por quê? Porque daí vocês vão lembrando do que a gente trabalhou em sala. Vocês vão se lembrando, aqui o professor falou assim, aqui um colega fez um comentário, aqui. Então isso
faz com que vocês trabalhem, desenvolvam muito as técnicas, tá? E aí eu vou propor sim uma lista de exercícios para vocês, vou trazer uma lista. Inclusive eu posso também nessa lista já trago os exercícios que normalmente eu trabalho em avaliações, tá? Já trago, né, para vocês poderem já ir para avaliação com propriedade, já sabendo o que vocês vão fazer. Então vocês já chegam na avaliação já sabendo que vocês vão ter plenas condições de resolver o problema sem muitas dificuldades, né? E aí vocês vão lá, e daí aí é munheca, né? Aí é resolver o problema. Aí você vai, resolve o problema. Aí é munheca, aí não tem saída, não tem escapatória. Aí você trabalhar mesmo. Mas pelo menos quando você vai trabalhar, você já sabe como trabalhar. Então, aí fica bem mais simples, né? Do que você ter que buscar como resolver isso aqui. Não, nada disso. Você já vai direto lá, faz o exercício e pronto. Vai para o abraço. Tá bom, meu povo? É isso então. Ficamos por aqui.